Vem aí mais um campeão de audiência. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, nós para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2825 de hoje. Sábado 21 de fevereiro de 2015, vai acabar madrugada de hoje para amanhã vai acabar o horário de verão, tá? Não se esqueça disso, babalu. Claro que... É claro, Pepe, legal? Ai. Vamos dar uma manchetes. Justiça abre nova ação penal contra Ike Batista. Conheça 21 lugares do mundo onde a liberdade não existe. Planalto escala Levi para a defesa de pacote fiscal. E Justiça do Distrito Federal bloqueia bens de Agnello Queiroz. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis de Papai Deus, Jesus Cristo. A última manifestação de Deus em carne. É o último véu de Deus na terra. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Lhe farei ajuda o quê? Farei ajuda idônea. Não é ajuda, é idônea. E eu busquei o dicionário para ver o que significa idônea e diz que é adequada, suficiente, é ajuda, tem boa atitude para tudo. Quando a mulher é ajuda, tu és fiel a ela e ela a ti. Diz, seu coração está confiado nela, mulher virtuosa. Depois chamou de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Olha, parece que tem que procurar, né? E o que a pessoa procura é paz. Qualquer pessoa que gosta de paz, o que busca é... Em Porto Rico, diz arranar-se, ficar quieto, tranquilo. E sabe lá o que é você ter uma mulher que você confia? Diz que o marido está confiado nela. Olha, que mal é ter uma mulher que você está assim e ela está olhando para outro. Que feio isso. Ou uma mulher que tem um marido que quando se descuida o homem está checando outra, não confia. É daí que vem o ciúme, inveja, crime de paixões. Assim que aquele que conseguir uma mulher assim ou um homem assim, isso tem que cuidar, né? Porque se não for assim, não funciona. Mas, se tu tens uma mulher assim, e Deus te traz uma mulher assim, você estará bem para o resto da tua vida. E louvas a tua esposa, e tua esposa te louva. Olha, que lindo, verdade? Sem ela estar, você fale bem dela. E sem tu estar, ela fale bem de você. Não, minha esposa é tranquilo, tremendo. Boa, né? Isso. E quando se encontra isso, chegou. Chegou o que amava minha alma. O desejo de todo homem, de toda mulher, é ter um lar tranquilo. E quando você encontra isso ninguém rompe. E quando isso se rompe é porque não servia, já estava rachado. Mas que o coxo não saia do caminho, esse é o chamado.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com muita coisa boa para você, abençoado e abençoada. Neste Jornal André Amorim você vai conferir as notícias, o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama, uma novidade no Jornal André Amorim, as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem e as colunas como bicha laca. Bibi, fala, meu amor. Ai, continua a música. Ah, sim, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou continuar o Jornal André Amorim com as colunas. As colunas minhas comigo. Aliás, as colunas minhas não, as colunas comigo e bicha laca. Ai, eu adoro as colunas. Bom, vou passar a bola pro meu gatão André Amorim. Vai, meu gostoso. Agora sim. Obrigado, Bibi. Resumindo, é isso, gente. Jornal André Amorim pra você todo dia no YouTube com você. Ok? Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Conto com a tua audiência, abençoada e abençoada. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Então, o que você tem que está tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. Tem alguém no topo? O que? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo Alt. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt. Aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Costa Azul Supermercados feito pra você. É tudo de bom, surpreenda-se. Variedade perto de você. Costa Azul vai conquistar você. Tudo preparado pra te surpreender. Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. Coisinha linda da vovó, gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia! Só se for limpo! Oh. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. O sol faz tudo pra deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos.
Jesus no bar. Estavam lá um carioca, um paulista e um baiano no boteco do Mercado Modelo, quando o carioca diz aos outros: meu irmão, esse cara que entrou aí é igual a Jesus Cristo. Tá brincando? Dizem os outros. Tô te falando, a barba, a túnica, olhar. O carioca se levanta, se dirige ao homem e pergunta: meu irmão, digo, senhor, tu és Jesus Cristo, não é verdade? Eu? Que ideia. Eu acho que sim. Aí, tu és Jesus Cristo. Tu és Jesus Cristo. Eu já disse que não, mas fale mais baixo. Pô, eu sei que tu és Jesus Cristo. E tanto insiste que o homem diz baixinho: sou efetivamente Jesus Cristo. Mas fale baixo e não diga a ninguém. Senão, isso aqui vira um pandemônio. Mas eu tenho uma lesão no joelho desde pequeno. Me cura aí, brother. Digo: senhor, milagre não, pelo amor de papai. Tu vais contar aos teus amigos. E eu passo a tarde fazendo milagres. O carioca tanto insiste que Jesus Cristo põe a mão sobre o joelho dele e o cura. Valeu, viu? Ficarei eternamente grato. Sim, mas não grite. Vai embora e não conte a ninguém. Logo em seguida chega o paulista. Aí, o meu amigo me disse que é Jesus Cristo e que o curaste. Eu tenho olho de vidro. Me cura também? Eu não sou Jesus Cristo, mas fale baixo. O paulista tanto insistiu que Jesus Cristo passou-lhe a mão pelos olhos e o curou. Ô, louco, meu, obrigado mesmo, bicho. Obrigado mesmo, bicho. Agora vai embora e não conte a ninguém. Mas Jesus Cristo bem o viu contando a história aos outros dois e ficou à espera de ver o baiano ir ter com ele. O tempo foi passando e nada. Mordido pela curiosidade, dirigiu-se à mesa dos três amigos e, pondo a mão sobre o ombro do baiano, perguntou: e tu, não queres que... O baiano levanta-se de um salto, afastando-se dele. Ai, meu rei, tira as mãozinhas de mim, que ainda tenho 6 meses de licença médica. As notícias, por favor. George Michael, WABC. Justiça abre nova ação penal contra Ike Batista. O empresário Ike Batista se tornou réu em uma nova ação penal na Justiça Federal do Rio. Dessa vez, o fundador do Grupo X é acusado de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada na negociação de ações da OSX, sua empresa de construção naval. A denúncia feita no ano passado pela Procuradora da República em São Paulo, Karen Kahn, foi aceita pelo juiz titular da 30ª Vara Federal Criminal, Flávio Alberto de Souza, após ratificação do Ministério Público Federal Fluminense. O processo envolve supostas irregularidades na venda de ações da companhia em abril de 2013. Segundo o MPF, o empresário se desfez dos papéis poucos dias após uma reunião que definiu um novo plano de negócios para a companhia, prevendo uma série de cortes de custos e investimentos. As informações causaram queda significativa do valor das ações da empresa, mas só foram comunicadas ao mercado em maio. Ike Batista já responde a uma outra acusação pelos mesmos crimes, mas em relação à petroleira OGX. De acordo com o magistrado, a decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 19, e a defesa do empresário tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Flávio Roberto de Souza sofre um processo de suspeição em que os advogados pedem seu afastamento da ação penal referente a crimes financeiros na OGX. O recurso está sendo analisado pelo Tribunal Regional Federal, TRF, da 2ª Região, que já deu 2 votos a favor da substituição. Diante disso, o juiz optou por abrir um novo processo e não unir as duas ações. A suspeição atinge apenas um processo, mesmo que acolhido, o caso da OGX, continua na 30ª Vara Criminal, mas com o juiz substituto Vitor Valpoesta, explicou Souza. Todas as medidas cautelares assinadas por ele, como bloqueio e apreensão de bens de Ike Batista, de seus filhos da ex-mulher, Luma de Oliveira, continuam mantidas. Já a nova ação penal continuaria sendo conduzida pelo juiz titular. Além da denúncia por uso de informação privilegiada e manipulação de mercado na OSX, há 2 denúncias relativas ao caso X, encaminhadas à Justiça do Rio pelo Ministério Público Federal de São Paulo e ainda pendentes de análise por Souza. Em uma delas, Ike e outros 7 executivos são acusados por 3 crimes: formação de quadrilha, falsidade ideológica e indução do investidor a erro, crime financeiro previsto no artigo 6º da Lei 7.249 de 1986, que é a Lei do Colarinho Branco.
Segundo o Ministério Público Federal, os crimes foram praticados entre 2009 e 2013, desde a abertura da OGX na Bolsa de Valores de São Paulo. Na outra, 3 ex-gestores da OGX são acusados por crimes contra o mercado de capitais. Corre ainda em segredo de justiça um inquérito da Polícia Federal que investiga a possível prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por Eike Batista. Houve quebra de sigilo fiscal e bancário em busca de provas, mas ainda não há uma ação penal aberta. Segundo Souza, a Polícia Federal apurou que foi realizada uma remessa de R$1 bilhão ao exterior pelo empresário. Os advogados alegam que a remessa foi feita para pagar uma dívida, mas isso ainda precisa ser comprovado, informou o juiz. « 21 lugares do mundo nos quais a liberdade não existe. A democracia e os direitos políticos e civis estão em perigo e enfrentam hoje as maiores ameaças em 25 anos. A alarmante constatação foi feita pelo Freedom House, organização não governamental, ONG, que monitora a liberdade pelo mundo no relatório Freedom in the World 2015. O estudo investiga a situação em 195 países para eleger os governos que mais respeitam os ideais democráticos e expor aqueles que constantemente os violam. Para tanto, são analisadas 2 categorias básicas: os níveis de direitos políticos e de liberdades individuais em um local. A partir daí, são então atribuídas notas que variam de 1, livre, até 7, nada livre. Entre aqueles que gozam de sociedades livres estão majoritariamente os países da Europa, além dos Estados Unidos e Canadá. O Brasil também é considerado um local que preza pela democracia e recebeu a nota 2 em todos os indicadores. Na lista de países com as condições mais preocupantes não há surpresas. Um deles, inclusive, é a Guiné Equatorial, cuja história foi homenageada pela escola de samba vencedora do Carnaval 2015 no Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis. Vamos para os 21 países. República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Eritreia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Turcomenistão, Uzbequistão, Tibete, ou Tibete, como queira, né? Saara Ocidental, Bahrein, Bielorrússia, Chad, Hong Kong, pertencente à China, né? Cuba, Sudão do Sul, Crimeia, Faixa de Gaza, que é no Oriente Médio, né? E Ossétia do Sul. Aliás, a Crimeia atualmente pertence à Rússia. E a Ossétia do Sul, não me lembro a qual país pertence. Provavelmente deve pertencer, ou ver o país, sei lá. Ou deve pertencer a um país da Europa, né? Provavelmente é o país do leste europeu, não me lembro agora. Bom, mas enfim. Bom, vamos continuar com as notícias. Planalto escala Levi para a defesa de pacote fiscal. Bom, na tentativa de driblar negociadores que querem suavizar seu plano de ajuste fiscal, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está assumindo pessoalmente a articulação com o Congresso para emplacar seu projeto de corte de gastos e aumento de receitas. Na segunda-feira, ele terá um jantar com a cúpula do PMDB no Palácio de Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Michel Temer. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que completam a equipe econômica do governo, não foram convidados para a reunião. Além de Temer, participarão do encontro pelo PMDB os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro,
e do Senado, Renan Calheiros, de Alagoas, além do líder do partido na Câmara, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, e no Senado, Eunice Oliveira, do Ceará. Por hora, Levi tem agenda apenas com os PMDBistas, mas negociará com outros partidos. Cunha reconheceu que será mais fácil discutir o ajuste fiscal com Levi, autor do plano. O PMDB quer perguntar ao ministro qual será o verdadeiro impacto das medidas nas contas públicas. O cenário para os próximos meses, se o Congresso não aprovar as medidas e a margem de negociação para a margem de negociação com a qual o governo trabalha. Para o Planalto, no entanto, não há margem de negociação em discussão, pois as medidas já estariam no limite do absolutamente necessário. O ministro sobre o anonimato explicou que sem a aprovação do pacote e a subsequente economia de quase 20 bilhões de reais necessária nos cofres públicos, o governo teria de endurecer o contingenciamento dos recursos do orçamento de 2015, afetando outros programas locais, ou outros programas oficiais. O ministro lembrou que desde que começou a trabalhar com o governo, Levi tem dito que é preciso cortar pelo menos 66 bilhões de reais nos gastos públicos deste ano, ou seja, as medidas provisórias representam parte do ajuste necessário para equilibrar os números fiscais. Preocupações. As preocupações com o PMDB, que já mandou recado ao Planalto de que vai derrubar o veto de Dilma ao reajuste de 6,5% da tabela do imposto de renda, foram discutidas nesta sexta-feira, dia 20, em uma reunião da coordenação política do governo. Um dos ministros que integram o núcleo político aposta que Cunha vai chegar a um bom termo com o Planalto, embora reconheça que o presidente da Câmara também criará muitas dificuldades para o governo. O Planalto também está preocupado com a articulação política no Senado. O PMDB resiste a indicar um líder para o governo na casa. Por lá, o líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, ficará à frente desta tarefa. Justiça do Distrito Federal bloqueia bens de Agnello Queiroz. A segunda vara da Defesa Pública do Distrito Federal, por meio do juiz Álvaro Cearini, acatou o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e efetuou o bloqueio dos bens do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, por conta de supostas irregularidades nos contratos do governo com o Grupo Bandeirantes no acordo para a realização da prova da Fórmula Indy na capital federal. Na declaração obrigatória de bens feita para se eleger a cargos públicos em 2014, Agnello disse ter 906.583 reais e 95 centavos em bens. De acordo com o Ministério Público, 17 milhões e meio dos 37,2 milhões de reais já foram repassados do governo do Distrito Federal para a Band, representante da Indy em território brasileiro, para a realização da prova. Segundo o Ministério Público, o termo foi assinado foi assinado o termo de compromisso para a realização da prova, sem a presença de testemunhas, e jamais foi publicado do Diário Oficial, duas exigências para tornar um documento oficial. A denúncia feita pelo Ministério Público também solicita a suspensão dos direitos políticos de Agnello por até 5 anos, a proibição de assinar contratos com o poder público e ressarcimento aos cofres públicos de qualquer multa ou indenização pelo rompimento dos contratos. Além disso, pede uma multa de até 100 vezes o salário recebido pelo ex-governador. As investigações também se aplicam ao edital de licitação cancelado em janeiro por ter várias irregularidades constatadas na análise do projeto, dentre elas sobre o preço de quase 35 milhões de reais, duplicidade de serviços e falhas graves no projeto básico de engenharia, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Entendo o caso. No último dia 29 de janeiro, de surpresa, o Grupo Bandeirantes anunciou que a Terracap, a agência imobiliária do governo de Brasília, cancelou de forma unilateral da prova da Indy, que abriria a temporada de 2015 na capital federal. A defesa da Terracap era um documento do Ministério Público citando 23 razões para a corrida não acontecer, indicando que o contrato entre a Band e Terracap era lesivo aos cofres públicos, contrário aos interesses coletivos e maculado de diversas irregularidades, entre outras coisas. A multa de mais de 70 milhões de reais por quebra de contrato deveria ser paga pelo governo do Distrito Federal, mas, como irregularidades, como o termo de compromisso firmado entre o Grupo Bandeirantes e o ex-governador Agnello Queiroz, do PT do Distrito Federal, com data desconhecida e sem assinatura de testemunha e publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, o MPDF entende que o Estado se livra da multa. Agnello saiu do governo deixando para trás uma dívida exorbitante e situações de emergência na saúde e segurança pública.
Após o cancelamento, a Indy chegou a procurar Guaíta em Goiás, testando a possibilidade de que o autódromo mais próximo ao de Brasília recebesse a corrida, mas logo foi descartada. A etapa brasileira foi mesmo cancelada. Em comunicado, a Band informou que a medida partiu do atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSDB do Distrito Federal, que havia concordado em manter o evento e não recebeu qualquer aviso prévio, e garantiu que irá procurar medidas para ressarcir prejuízos. O segundo rosto. A proibição da FIA dos pilotos trocarem a pintura de seus capacetes durante a temporada atraiu críticos no primeiro momento, mas nem todos odiaram a medida. Felipe Massa é um daqueles que se mostrou favorável à ideia. O capacete é seu segundo rosto. Não entendo por que precisar mudar toda hora, disse ganhando apoio do tricampeão Niki Lauda, chefe da Mercedes. E agora, ela vem aí. Bonita, charmosa e muito bem informada, Bibi Chalaca. Vai, gostosa. Ai, obrigada, André Amorim. Você é muito gato, viu? Te arranho todinho. Agora é oficial. Cláudia Leite continua como rainha da mocidade em 2016. É fato. Em comunicado divulgado há pouco pela escola, Rogério Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente de Padre Miguel, confirmou Cláudia Leite no posto de rainha de bateria da escola em 2016. É com grande honra e certo de que Cláudia Leite cumpriu brilhantemente sua função como rainha da bateria Não Existe Mais Quente Que Eu, Rogério de Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente de Padre Miguel, confirmo que a cantora continua à frente dos otimistas em 2016. A Cláudia, nosso agradecimento com desejo de que a relação e o amor dela para com a agremiação cresça ainda mais e se solidifique, escreveu Rogério de Andrade. Sem patrocinadores para bancar a exibição, Globo não transmite desfile das campeãs. Quem não comprou seu ingresso para o desfile das campeãs não vai poder assistir ao espetáculo pela TV. A Globo tem contrato de exclusividade com a Liga das Escolas de Samba, mas afirma que não há interesse na exibição porque não há patrocinadores. A Vênus Platinada também não liberou os direitos de transmissão para a Band nem para o SBT. Embora exista um contrato assinado entre a Liasa e a TV, garantindo que o desfile das campeãs seja transmitido por alguma emissora, ficou decidido que as agremiações só poderão ser vistas pela internet através do site G1, que pertence às organizações Globo. Amanhã, quer dizer, hoje no caso, passaram pela Marquês de Sapucaí as escolas Imperatriz Leopoldinense, Portela e Unidos da Tijuca. Provavelmente Unidos da Tijuca, na madrugada de hoje para amanhã. E amanhã, Grande Rio, Grande Rio, Salgueiro e a campeã de 2015, Beija-Flor de Nilópolis. Bom, hoje só teve as duas notícias da coluna do Léo Dias. Meu gatão Léo Dias. Bom, eu passo a bola pra você, meu gatão André Amorim, meu gostoso. Vai, lindo, você merece tudo de bom, meu gato. Eu tava com saudade de você. Eu tava com saudade de vocês, espectadores do Jornal André Amorim, tá? Beijo. Obrigado, Bibi Chalaca. Você tava divina, viu? Adorei. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora as notícias do esporte. Dunga convoca a seleção para jogos contra a França e Chile em março. Muito bem, muito bem, muito bem. O técnico vai anunciar os convocados para os 2 primeiros amistosos de 2015 em evento na sede da CBF. Dunga convoca a seleção para jogos contra a França e Chile no dia 3 de março. Os convocados para os 2 primeiros amistosos da seleção brasileira em 2015 serão anunciados pelo técnico Dunga no dia 3 de março, na sede da CBF no Rio, ao meio-dia.
A primeira partida será contra a França em Paris e depois o rival será o Chile em Londres. Brasil e França se enfrentam no Stade de France às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, no dia 26 de março. O jogo contra o Chile será no Emirates Stadium, casa do Arsenal ou do Arsenal, às 11 da manhã, também no horário de Brasília, no dia 29 de março. Dunga está na Europa para acompanhar jogos da Liga dos Campeões da Europa e observar os possíveis convocados. A CBF não informou quantos jogadores serão chamados para as duas partidas. Os jogos contra a França e Chile marcam o início da preparação da equipe de Dunga para a Copa América, que será entre junho e julho no Chile, e também para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que começam em setembro. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, uma outra notícia aqui de esporte. Vamos lá. Vamos falar a respeito do quê? Bom, vamos falar a respeito do Vasco da Gama. De olho no Flu, tropeço faz Doriva mudar a escalação no Vasco da Gama. Tropeço faz Doriva mudar a escalação no Vasco. Comandante pode colocar até 5 caras novas em campo. Rio. Ao deixar São Januário após o empate por 1-1 com o Modesto Barra Mansa quarta-feira, em São Januário, o técnico Doriva não escondeu a insatisfação com a queda de rendimento do Vasco da Gama. E a atuação ruim teve reflexos imediatos no treino de sexta-feira. Anteontem, o treinador colocou em prática uma série de mexidas para tentar surpreender o Fluminense no primeiro clássico do Campeonato Carioca e indicou 5 mudanças em relação ao último jogo. O zagueiro Rodrigo, recuperado de uma virose, e o lateral direito Masson, que havia sofrido um enxamento na coxa esquerda, voltaram nas vagas de Anderson Salles e Ney, mas foi do meio para a frente que o treinador surpreendeu. Sem Bernardo suspenso e Montoya, que está com dores musculares, e a dúvida, Doriva lançou o paraguaio Julio dos Santos e Rafael Silva, que tinha ido para o banco de reservas. Na frente, Tales deu lugar ao recém-chegado Gilberto e o 4-5-1, utilizado anteriormente, tornou-se um tradicional 4-4-2, com 2 volantes, 2 apoiadores e 2 atacantes. No final do coletivo, Tales foi novamente testado. Algumas mudanças são necessárias. A gente perdeu o Bernardo e não sei se poderia contar com Montoya. E outras mudanças achei interessantes, pois vi a maneira que o nosso adversário costuma jogar. Será muito difícil e contra o Fluminense precisamos tomar algumas precauções, admitiu Doriva, que acrescentou. A gente busca um futebol envolvente, as vitórias, mas nem sempre sai do jeito que queremos. Acho que faltou competitividade contra o Barra Mansa, por isso acredito que esse clássico será um divisor de águas da mudança de atitude. Houve uma cobrança. Promessa do Vasco. Clube traz de volta o atacante Mosquito. Promessa do Vasco nos tempos das categorias de base, o atacante Mosquito, de 19 anos, está de volta a São Januário. Caso seja aprovado nos exames físicos, ele assinará na segunda-feira, depois de amanhã, seu novo vínculo, que terá duração até o meio do ano. Destaque também nas categorias de base da seleção brasileira, Mosquito acionou o clube na Justiça em 2011, durante a gestão de Roberto Dinamite, alegando salários atrasados e pediu a quebra de contrato. Ele, entretanto, teve passagens apagadas pelo Macaé e Atlético Paranaense, clube que defendeu até dezembro. Mosquito tem potencial. Trabalhei pouco com ele no Atlético Paranaense. É muito versátil, elogiou o técnico do Doriva. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, clássico entre Flamengo e Botafogo vai ocorrer no Maracanã no dia 1º de março, data em que o Rio de Janeiro completará 450 anos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Clássico entre Flamengo e Botafogo vai ocorrer no Maracanã no dia 1º de março. O confronto será no dia em que o Rio completa 450 anos. A partida entre Flamengo e Botafogo, válida pelo Campeonato Carioca, será realizada no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, confirmou que o clássico vai acontecer no maior do mundo. Na verdade, no ex-maior do mundo, né? O confronto será realizado no próximo dia 1º, data que marca o aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, os dois clubes são líder e vice-líder do estadual. Sem entregar as fichas, Cristóvão Borges faz mistério sobre o time e tática do Fluminense contra o Vasco. Cristóvão esconde o jogo na prancheta. Técnico faz mistério sobre o time e tática contra o Vasco. Os botões na prancheta de Cristóvão Borges indicam, mas não garantem as peças ou a maneira como o Fluminense jogará contra o Vasco no domingo no Engenhão. À espera do aval do departamento médico, o técnico considera o treino de sábado importante na montagem da equipe para o clássico. Sem Wagner, que treinou entre os reservas, e Edson em tratamento de leve torção no joelho direito, Cristóvão apresentou um esboço alternativo no trabalho tático de anteontem. Tem algumas coisas, deixou claro, que João Felipe não convenceu como substituto de Guilherme Mates. Perdão. Tem algumas coisas que ainda vou esperar até amanhã. No caso ontem, né? Coisas do departamento médico e jogadores. Ainda temos mais um dia de treinamento para avaliar a resposta deles. As definições são só depois do próximo treino, avisou Cristóvão. No entanto, deixou claro que João Felipe não convenceu como substituto de Guilherme Mates, machucado. Titular nas 2 primeiras rodadas do Carioca, Vitor Oliveira reapareceu entre os titulares, assim como Vinícius, observado no lugar de Robert. Sem dúvidas, ou melhor, com dúvidas, o treinador testou a seguinte formação na atividade que não contou com a presença dos goleiros: Wellington Silva, Henrique, Vitor Oliveira e Giovani, Rafinha, Jean, Vinícius, Marlone, Lucas Gomes e Fred. Em fase final de recuperação de uma pancada no tornozelo esquerdo, Wagner ainda sente um incômodo da região, mas tem participado dos treinos com bola. Cristóvão tem esperança de contar com a volta do camisa 10. Wagner e Gum estão voltando, mas não estão no nível dos outros. Eles têm que ter confiança para jogar, disse. Engenhão reprovado. Cristóvão Borges considera histórica a rivalidade entre Fluminense e Vasco mais do que suficiente para promover o clássico de domingo. A disputa sobre o direito de ocupar o lado direito da arquibancada do Maracanã esquentou o clima antes da bola rolar e prejudicou os dois clubes com a mudança para o Engenhão. A rivalidade já é grande, mas se perguntar a quem gosta de futebol, todos vão dizer que querem jogar no melhor lugar, no melhor palco, o Maracanã. Falta bom senso. Além disso, as duas grandes torcidas vão deixar de assistir ao time porque o estádio não vai ter uma boa capacidade. É errado, desabafou Cristóvão Borges. Muito bem. E agora mudando de esporte. Não, aí o Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu, né? Já o Flamengo vai enfrentar um outro time, que agora esqueci o... Que agora eu vou ver aqui qual o time que o Flamengo vai enfrentar. Só um momento aqui.
Bom, vamos ver aqui. É que tá um silêncio aqui. Vamos ver. Bom, teve um caso, né? Da briga judicial entre Flamengo e Macaé, né? É que houve jogo entre Flamengo e Macaé no primeira partida do estadual, né? E tanto Flamengo quanto Macaé foram multados, tá? Bom, já o Léo Moura pode utilizar a camisa 10 em clube dos Estados Unidos, que é o clube que o Ronaldo comprou recentemente, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Muito bem, muito bem, muito bem. Por enquanto estou sem saber com qual clube o Flamengo vai enfrentar. Bom, e o celular travou. Bom. Mas eu sei que o Flamengo vai enfrentar um clube desse aí, né? Um clube pequeno, considerado pequeno, na verdade, né? O Flamengo, aliás, o Fluminense vai enfrentar o Vasco, o Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu. E é o seguinte, vamos a outra notícia aqui. Outra notícia de outro esporte. Problema nos pulmões pode fazer astro Chris Bosh da NBA perder restante da temporada americana. Bom, problema nos pulmões pode fazer a astro da NBA perder restante da temporada. A pivô do Miami Heat, Chris Bosh, está internado em um hospital com suspeitas de coágulos de sangue no pulmão, ou melhor, no órgão, com suspeita de coágulo no sangue no órgão. 2 vezes campeão da NBA pelo Miami Heat e 10 vezes selecionado para o All-Star Game da NBA, o ala pivô Chris Bosh corre o risco de perder todo o restante da temporada 2014-2015. O motivo é um problema pulmonar que o tem incomodado. A suspeita dos médicos é de que o jogador tenha coágulo de sangue no pulmão. De acordo com o que o jornal Miami Herald publicou, Bosh deu entrada em um hospital da cidade na quinta-feira. Ele vinha reclamando de um desconforto no peito havia dias e foi submetido a novos exames nesta sexta, após os iniciais terem sido inconclusivos. Se for comprovado coágulo de sangue ou uma embolia pulmonar, o ala pivô de 30 anos perderá todo o restante da temporada. O técnico de Bosh no Miami Heat, Erik Spoelstra, acompanha o caso de perto e disse que ainda é muito cedo para falar em um diagnóstico definitivo, apesar de se mostrar confiante de que o atleta não corre o risco de perder a vida. Há muita especulação no momento, muitos rumores, afirmou. A suspeita em torno do estado de saúde de Bosh preocupa especialmente por causa de um outro acontecimento recente na NBA. Nesta mesma semana, o ex-jogador Jerome Kersey morreu justamente decidido a um coágulo de sangue no pulmão. Justamente devido a um coágulo de sangue no pulmão, quer dizer. Mandei uma mensagem de texto a ele no celular, disse LeBron James, que hoje atua no Cleveland Cavaliers, mas que jogou por 4 anos ao lado dele em Miami. É óbvio que ele não está ao lado do celular, então eu só tenho de esperá-lo responder. Estou rezando por aqui.
Estou de mãos abertas e torcendo pelo melhor para ele. Meus deuses estão cruzados. O basquete é algo muito pequeno em relação à saúde e à família das pessoas. Tenho certeza de que ele está conectado a mim, então vou conferir a cada minuto para saber se ele está bem. Dono de médias de 21,1 pontos e 7 rebotes por partida, Bosh é um dos líderes do Miami Heat. Com campanha de 22 vitórias e 30 derrotas, o time está em 8º lugar na Conferência Leste da NBA. Mulher de 3 seios rompe silêncio e diz que não é fraude. Bom, vamos lá, pai, carrega a página. Bom. Aliás, gostaram da Bichalacca, gente? Bichalacca tá num visual muito lindo, viu? Gostei. Bom, ela voltou das férias, né? Ela curtiu o carnaval, sabe onde, gente? Ela curtiu o carnaval no Guarujá, no litoral paulista. Ela gostou tanto. Nossa, ela beijou na boca de vários rapazes no carnaval. Nossa, a Bibi Xalaca tem um corpo bem escultural, viu? Mulher de 3 seios rompe o silêncio e diz que não é fraude. A mulher que ganhou fama ano passado como dona de 3 seios rompeu o silêncio e negou que seja uma fraude. Jasmine Treadeville deixou o mundo boquiaberto ao afirmar ter feito inédita cirurgia plástica para pôr um 3º seio, o que lhe rende até a comparação com o personagem mutante do filme O Vingador do Futuro. Entretanto, em setembro, após denúncias de furto no aeroporto internacional de Tampa, na Flórida, a polícia revelou que um dos itens desaparecidos da bagagem de Jasmine era uma prótese de 3 seios. Sei que os meus seios são reais e não ligo para o que pensam, disse Jasmine. Ter um 3º seio não é um plano de longa data. Eu só tive a ideia 2 anos atrás. Eu desafio os limites, eu faço coisas perigosas. Nunca pensei que fosse mudar o meu corpo, já que estava feliz comigo mesmo, acrescentou a americana nascida Alicia Jasmine Hasler, ou Alicia Jasmine Hasler. Modelo exótica e mestre dominatrix, Jasmine alega ter gasto cerca de 50 mil reais para implantar o 3º seio. Apesar de ter virado fenômeno mundial, Jasmine vinha rechaçando pedidos para entrevista. Alguns veículos queriam uma prova cabal de que ela estava falando a verdade. Nunca considerei fazer um ensaio de topless, e isso é contra a forma como foi criada, disse ela. Então tá, né? Mulher de 3 seios, hein? Eita, nós, hein? Caio Blá e Maria Ribeiro se separam após 7 anos, diz jornal. Caio Blá e Maria Ribeiro se separaram após 7 anos de casamento, diz jornal. Caio Blá e Maria Ribeiro não formam mais um casal, assim como Paulo Oliveira e Joaquim Lopes. Pelo menos isso é o que garante a coluna Retraça a Vida do Jornal Extra. De acordo com a publicação, os artistas que estão juntos desde 2007 já não dividem o mesmo teto há cerca de 3 meses. Procurada pelo periódico, a assessoria de imprensa do casal negou a informação e contou que Caio e Maria, inclusive, acabam de voltar de uma viagem de carnaval. O Jornal Extra, no entanto, garante que os artistas não pretendem assumir o fim do casamento até que acabe a novela Império. A intenção deles com essa decisão é não atrapalhar a reta final do folhetim escrito por Agnaldo Silva. Na história, eles interpretam este casal,
Pedro e Daniele, e na época de divulgação da novela, a atriz fez questão de dizer que eles davam beijos de verdade em cena. Nos bastidores da TV Globo, o divórcio não é segredo para ninguém, e mais, uma terceira pessoa seria o pivô da separação, que teria acontecido de uma forma nada amigável, assim como aconteceu no folhetim das 9 entre os seus personagens. Nessa confusão, Aguinaldo Silva tentou mediar a briga e pretende mantê-los separados em império. Caio e Maria são pais de Bento, que completou 5 anos em janeiro deste ano. Não é... Muito bem, muito bem, muito bem. Emma Watson estaria namorando o príncipe Harry em segredo. Emma Watson e o príncipe Harry estão juntos. O cunhado de Kate Middleton, que está grávida de seu segundo filho, ficou sabendo do término do namoro da atriz e a chamou para uma pequena festa entre amigos, segundo o jornal australiano Women's Day Australia. Não, é Women's Day Australia. Harry não quis que ela se sentisse nos holofotes, disse uma fonte à publicação. Uma festa foi mostrar que ele é divertido. O príncipe está apaixonado, completou. Emma estava namorando o jogador de rugby Matthew Janney, mas o romance não deu certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Carmo Dalla Vecchia faz cliques inusitados do elenco de Império. Alexandre Nero foi a última vítima dos cliques inusitados de Carmo Dalla Vecchia nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 19, anteontem, o ator posou com um saco plástico deformando seu rosto. Não demorou para que o registro fosse fizesse o maior sucesso nas redes. Pus conseguiu deixar o Nero feio, escreveu uma seguidora. A cada foto, uma nova surpresa. Parabéns, fantástico, escreveu outro internauta. Para quem não sabe, o intérprete do vilão Maurílio na novela Império da Globo tem uma série de fotos de outros artistas fazendo poses assustadoras. Paulo Betti, intérprete do fofoqueiro de plantão. Théo Pereira ficou irreconhecível. Paulinho Vilhena, que dá pinta ao pintor Salvador, apostou em fita adesiva. Josi Pessoa e Daniel Rocha, o casal Du e João Lucas de Império, foram clicados juntos. Dani Barros, a Lorraine de Império, entrou no ensaio de carro. Adriana Bioli, intérprete da Amanda na trama das 9 da noite, não ficou com o rosto deformado, mas também fez uma pose inusitada. Colocou cabelo na boca, Aliás, a Dani Barros, ela fez pose com um rosto colado na porta, Josi Pessoa e Daniel Rocha foram clicados com barbante amarrado, com barbante amarrado nos dois rostos, da Josi Pessoa e do Daniel Rocha. Paulinho Vilhena, não, tá aqui, já. Paulo Betti ficou irreconhecível, provavelmente com um saco plástico no rosto, ou camisinha no rosto, sei lá, mas enfim. Rafael Losso, o Elivaldo da novela de Aguinaldo Silva, foi o outro a usar fita adesiva. Cada uma que aparece pela madrugada. Vamos relembrar casais famosos que se separaram recentemente. Vamos lá. Casamento de Paulo Oliveira e Joaquim Lopes chega ao fim. Juntos desde 2009, Paulo Oliveira e Joaquim Lopes colocaram um ponto final do casamento. A assessoria da atriz confirmou a separação do casal no dia 6 de fevereiro. Paulo Oliveira e Joaquim Lopes confirmam a separação de forma amigável. O casal declara manter uma relação de respeito e admiração mútua, como durante os 5 anos que estiveram juntos, disse ao jornal O Dia. Os atores teriam decidido dar um fim na relação em meados de janeiro. No entanto, queriam esperar o fim da minissérie Felizes para Sempre da Globo para assumir um término. Paula teria decidido assumir o casamento devido aos ciúmes excessivos de Lopes. Segundo a publicação, eles já tiveram várias crises por conta disso. O ator João Baldassini chegou a ser apontado como pivô da crise, mas ele negou que a relação com sua colega de trabalho fosse romântica. Termina o casamento de 12 anos de Ana Paula Padrão. Chegou o fim do casamento de 12 anos de Ana Paula Padrão e o economista Walter Mundell, em janeiro deste ano.
A jornalista anunciou o término do relacionamento em seu Facebook e revelou que o casal repensava a união há 3 meses. Após 12 anos de união, decidimos de comum acordo pela separação. O amor que nos uniu até aqui nos guiou para este caminho, que acreditamos ser o melhor diante de momentos de vida muito distintos. Agradecemos intensamente aos amigos que nos apoiaram e consolaram nestes últimos 3 meses e também a imprensa que sempre tratou nossa união com admiração e saberá respeitar esta nossa hora de dor e recolhimento, publicou na rede social. Kaká e Carolina Silico anunciaram o divórcio em novembro de 2014, após 9 anos de casamento, mas reataram a relação em janeiro deste ano. Felizes para sempre, sentimentos de 2015, escreveu a blogueira na legenda da foto postada por ela no Instagram, em que aparece ganhando um beijo do jogador. Para não haver dúvidas, o craque também publicou a mesma foto com a mesma legenda instantes depois. Fiorella Matheus e Flávio Canto colocaram um ponto final no casamento em agosto de 2014, cerca de um ano após terem subido ao altar. Rumores davam conta de uma crise na relação, principalmente após uma suposta briga protagonizada por eles em um restaurante no Rio de Janeiro. Atualmente, a atriz está em um relacionamento sério com o jogador de futebol Alexandre Pato, enquanto seu ex continua solteiro. Após 10 anos de união, Gwyneth Paltrow também decidiu se separar de Chris Martin. No entanto, eles vivem sendo flagrados juntos, já que têm 2 filhos em comum, Apple e Moses. Ou melhor, Apple, não é Apple não, tá? É Apple e Moses, tá? Então, corrigindo, Apple e Moses. Outro casal que chamou a atenção por ter se separado recentemente foi Mariah Carey e Nick Cannon. Os dois se afastaram em meio a rumores de que a cantora estaria enfrentando problemas psicológicos. Além disso, eles têm 2 filhos pequenos, os gêmeos Moroccan e Monroe. Ou Monroe, como queira, né? Britney Spears confirmou que terminou um namoro com David Lucado no final de agosto do ano passado, após rumores de que o rapaz estava saindo com outras mulheres. Pamela Anderson terminou pela segunda vez o casamento com Rick Sermon. Segundo o site TMZ, a loira entrou com pedido de divórcio em junho de 2014, cerca de 6 meses após tentar reatar com ele. No início de agosto do ano passado, fãs de Joe Jonas ficaram esperançosos. Isso porque o cantor confirmou que terminou seu namoro com Blenda Eggenschwiller. A relação foi, a separação foi amigável, anunciou na ocasião. Ana Maria Braga também entrou para a lista de solteiras. Após engatar o namoro de quase um ano com o empresário Mauro Baiô, a apresentadora do Mais Você da Globo decidiu se separar. Boatos deram conta de que ela não gostava do fato de o amado, de 52 anos, ainda morar com os pais. Débora Seco passou 7 meses com o diretor Bruno Torres e decidiu colocar o fim na relação em junho de 2014. Boatos deram conta de um novo affair, inclusive com o ex-namorado Marcelo Falcão, mas ela não confirmou. Yuri Fernandes e Angela Souza protagonizaram uma briga feia no início de setembro de 2014 em um hotel de Maceió. O caso envolveu a agressão física dos 2 lados e acabou em uma delegacia. O ex-BBB ficou preso por uma noite e a polícia ainda investiga o caso. Nicole Balls passou vários momentos bem próximos com Anderson Sheik, mas sempre escondeu o relacionamento. No final do ano passado, ela confirmou um namoro com o jogador. Menos de um dia depois, anunciou que estava solteira novamente, que ele teria sido vista com Andressa Quintanilha após um treino. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. As marcas mais poderosas do mundo em 2015. Lego é número 1. A Lego destronou a Ferrari e se tornou a marca mais poderosa do mundo em 2015, de acordo com pesquisa da consultoria Brand Finance. O título cobiçado coroa um ano de conquistas para a fabricante de brinquedos dinamarquesa. Em 2014, a marca lançou seu primeiro longa-metragem, o filme Uma Aventura Lego, um sucesso comercial e de crítica que ajudou a impulsionar a empresa para o topo da lista. Segundo a Brand Finance, em um mundo saturado de tecnologia, os pais buscam cada vez mais a criatividade Back to Basics, que permite mais às crianças construir seus próprios mundos, tijolo por tijolo, como eles próprios faziam no passado. O filme estimula essa nostalgia entre os novos pais e seus filhos e captura perfeitamente este apelo entre gerações, diz a consultoria. Aliás, numa parte da infância, eu andei montando peças de Lego,
né? Montando cidades, com peças de Lego, né? Com tijolos de Lego, enfim, né? Eu era muito bom nisso, né? Mas depois me desapeguei do Lego. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2825 de hoje, sábado, 21 de fevereiro de 2015, fica por aqui. Não se esqueça, o Horário de Verão acaba hoje, na madrugada de hoje para amanhã, à meia-noite. Atrase o seu relógio em 1 hora, viu? Muito obrigado e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem, se a cobertura de anjos permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados. Fui.